Glória a Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha pela madrugada, né? Louvado seja Deus. De repente o vídeo aparece para alguém na madrugada, né? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Nós vamos trazer aqui, irmãos, uma palavra. Aleluia. Romanos 8, 14 diz assim. Vamos já entrar na palavra. Romanos 8, 14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia. Eu vou ler novamente. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, para receber o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aleluia. Como a Bíblia refere e diz, irmãos, Igreja do Senhor, que existem os filhos de Deus e os filhos da perdição. Os filhos da perdição são aqueles que não conseguiram alcançar a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. Os filhos da perdição não se arrependeram o suficiente para alcançar o perdão de Deus. Aleluia. Certo é que todo aquele que é filho de Deus, mesmo que cometa algum pecado, algum erro grave ou não grave, o que é filho de Deus, ele se arrepende. Então, quando a pessoa se arrepende, ela se declara filho de Deus. Por quê? Porque João falou: eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados. Eu vos batizo com água para arrependimento dos pecados. Ou seja, a pessoa, ela se batiza nas águas para mostrar e confessar diante dos homens que ela se arrependeu dos seus pecados. O batismo nas águas em si, sozinho, sem arrependimento, não salva. A Bíblia diz também, Jesus falou, né? Que aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê
já está condenado. Ou seja, nós temos que entender e compreender o significado da palavra salvo. E quando a pessoa é filho de Deus, ele tem o arrependimento, ele se arrepende. O batismo é para arrependimentos. E há muitas denominações que batizam as pessoas nas águas sem essas pessoas terem se arrependido dos seus erros, dos seus pecados. Eu vou tentar esclarecer melhor. Irmãos, igreja, o batismo nas águas sem o arrependimento não liberta ninguém, não salva ninguém. A pessoa pode tomar, ou seja, pode entrar nas águas, pode entrar na piscina, pode entrar, pode tomar quantos banhos quiser. É apenas um banho, porque para a pessoa, o batismo, ele é para confirmar o arrependimento da pessoa. Então nós vemos igrejas, denominações por aí que batizam pessoas que não estão arrependidas. A pessoa se entrega para Cristo, diz que quer servir a Deus, começa a ler a Bíblia, começa a frequentar a igreja, começa a participar dos estudos bíblicos. Então, ela começa a se endereçar numa vida espiritual. Então, lá na frente, ela diz, eu quero me batizar, porque eu já tenho certeza do que eu quero. Eu já me arrependi. Eu estou arrependida da velha vida que eu levava. Vou colocar aí, um bandido que matou, roubou, foi preso. Depois ele cai na realidade, começa a frequentar a igreja, começa a ler a Bíblia, se entrega para Cristo, diz que não quer mais aquela vida, não quer mais fazer aquelas coisas que ele fazia antes. Ele não quer mais fazer aquilo. Então o que a pessoa faz? Ela começa a se preparar, a andar nesse caminho, frequentar a igreja, ler a Bíblia, frequentar orações, participar dos jejuns com a igreja, enfim, de louvores, de propósito, de campanhas, tal. Então, a pessoa está no caminho correto. Então, chega um momento em que ela fala, eu quero me batizar. Eu quero me batizar nas águas, como Jesus foi batizado nas águas. Jesus não tinha do que se arrepender, porque ele nunca pecou. Mas ele se batizou nas águas para deixar exemplo para mim e para você. É exemplo. Então, Jesus disse para João, João, importa que assim aconteça. João disse, Senhor, como que eu, sendo teu servo, batizar o meu mestre? E Jesus disse, João, deixa assim como está. Convém que tudo isso aconteça. Então, João Batista batiza Jesus. Para deixar exemplo. Que o batismo nas águas, ele sela o seu arrependimento. Não vai mais fumar, não vai mais beber, não vai mais matar, não vai mais roubar. Não quero mais. Então, o batismo vem e sela o seu arrependimento. Agora, nós vemos aí denominações, igrejas, ministérios, que há uma infinidade, batizando pessoas que não são arrependidas. Batiza a pessoa ainda fumando, bebendo, usando droga, se prostituindo, fazendo um monte de coisa errada. Então a pessoa é batizada, mas ela não se arrependeu. A Bíblia diz lá em Coríntios 11, na passagem da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice.
Examine-se, pois, o homem. Então, o pastor, às vezes, não tem essa sabedoria de falar para a pessoa, olha, você tem certeza que você não quer mais essa vida para você? De orientar a pessoa. Não, eles pegam só porque a pessoa diz, eu quero me entregar para Cristo, eu quero aceitar Jesus como Salvador, eu quero servir a Deus. Aí já pega a pessoa e desce nas águas, sem arrependimento. É por isso que a gente vê aí pessoas que ficou 1 ano na igreja, 2 anos na igreja e depois voltou para o crime. A gente vê aí mulheres que viviam na prostituição, homens que viviam no jogo, na bebida, no álcool, ficou 1 ano, 3 anos na igreja, depois se arrependeu, saiu e voltou para trás, foi praticar pior do que praticava antes. A Bíblia diz que é melhor não conhecer a verdade do que conhecer e não obedecer. Porque a casa estando vazia vai voltar. Se ele tinha um espírito, 2 espíritos, depois que ele volta para trás, vem mais espírito para habitar naquela casa. Vem mais espírito para habitar na vida daquela pessoa. Então, meus irmãos, os pastores, os líderes, as pessoas que foram chamadas, né? Porque eu falo pastores assim, pastor é aquele que ensina. Muitas vezes as irmãs falam, me chama de pastora, de pastora. Mas é assim, o pastor, ele foi separado para guiar o rebanho, para ensinar as pessoas, para orientar as pessoas. Então, é muito sério essa responsabilidade que Deus colocou na mão de mulheres, de homens, para ensinar, para orientar. É uma responsabilidade grande. Porque teremos que dar conta daquilo que deixamos de fazer. Eu não tenho igreja, certo? Eu não tenho ministério, eu prego aqui no YouTube. É para quem quer ouvir. Eu não tenho um rebanho específico, certo? Para né, para acompanhar de perto. Quem tem um ministério, uma igreja, tem os seus membros, então ali ele pode acompanhar de perto a necessidade, as faltas, as orientações que tem que dar, os conselhos. Então ele acompanha de perto os seus membros da sua igreja. E isso é muito sério. Porque Jesus disse assim, ide e fazei discípulos. Mas as pessoas entendem errado essa parte. Ide e fazer discípulos. E de fazer discípulo não para mim, não para a pessoa. E de fazer discípulo para Cristo. Os discípulos é de Cristo. Então eu vou colocar Então eu, sendo uma pastora de uma igreja, eu tenho que ter em mente e na minha consciência e uma responsabilidade que eu terei que dar conta daquelas almas que foram para lá. Eu terei que dar conta. Eu terei que dar conta daquelas pessoas que foram para lá, que diz que batizou, que diz que está servindo a Cristo. Eu terei que dar conta, irmãos. Irmãos, a Bíblia diz assim, quanto mais lhe for confiado, mais lhe será cobrado. Não se apresse em ser pastor. Não se apresse em ser missionário, em ser missionária, em ser isso, em ser aquilo. Não se apresse, porque quanto mais é dado a pessoa, mais lhe é cobrado. Entende? Mais lhe é cobrado. Naquele dia, Deus vai falar assim para mim, ô Carmelita, eu te dei uma oportunidade, abri uma porta para você no YouTube, naquela plataforma lá, eu te dei uma oportunidade de você falar, ensinar e orientar as pessoas. E o que você fez?
Você ensinou, você orientou, você orou, você ajudou elas, você fez aquela parte que você conseguia fazer? Irmãos, quanto mais é dado, mais é cobrado, não se engane. A irmã Carmelita tem muitos dons, tem dom de visão, tem dom da revelação, tem dom da palavra. Irmãos, quanto mais for me dado, mais será cobrado. Então, vai devagar. Vai devagar, porque quanto mais dons Deus lhe der, mais você será cobrada por esses dons que Ele te der. É isso mesmo que você está ouvindo. Se Ele te deu 2 dons, Ele vai requerer. Lembra da parábola em Mateus, da parábola dos 10 talentos? Ele deu 2 para um, 5 para o outro, 4 para o outro, 3 para o outro, e para um ele deu 1. Aí aquele que recebeu 1 talento, falou assim, isso não tem importância. Foi lá, cavou um buraco, tá lá em Mateus, parábola dos 10 talentos. Foi lá, cavou um buraco e enterrou o talento. Deixa isso aí, não tem importância não. Ele só me deu 1, então deixa pra lá. O que tinha 2 granjeou mais 2, o que tinha 4 granjeou mais 4, o que tinha 5 granjeou mais 5, o que tinha 6 e assim por diante. E aquele guardou o talento enterrado no chão. O senhor daquela terra veio e foi pedir conta dos talentos para aqueles homens. Vamos dizer assim que ele tinha dado uma terra para cada um trabalhar naquela terra. Um pedaço de terra para um menor, outro maior, sabe assim? Então era para granjear, era para plantar. Ele deu a terra. Para esse que recebeu foi um pedaço de terra pequeno. Ele falou assim, não vou plantar nada não. Plantar para quê? Não vou plantar não. O outro que recebeu um pouco da terra maior, plantou lá, plantou milho, plantou cevada. O outro plantou o alface, o outro plantou o coentro, o outro plantou, aleluia, o feijão e assim por diante. Eles plantaram na terra que aquele homem que fala a parábola dos 10 talentos. Então, cada um usou a sua terra de uma forma boa. Só que aquele que recebeu uma porção de terra, ele não se importou. Ele deixou a terra para lá, deixou criar mato, criar erva daninha, criar bicho. Ele deixou lá, não cercou, não cuidou, não teve cuidado de plantar nada. Deixou a Deus dará. Deixa para lá. Quando o homem volta, quando o dono das terras volta, começou a pedir conta um por um. E ele disse assim, o que tu fizeste com o talento que eu te dei? Ele disse, Senhor, eu deixei aí, ficou parado aí. Eu não usei, não vendi, não usei, ficou aí parado. Aí aquele homem disse assim, tu não sabes que eu sou o dono e que eu ia requerer com juros e correção? Então aquele fazendeiro, aquele homem, mandou pegar aquele servo inútil, amarrou ele de pés e mãos e mandou matar. E os outros que granjeou na terra, trabalhou, cada um tinha a sua porção, cada um trabalhou na medida que pôde. Então, não se apresse, aleluia, porque cada coisa que for colocado na sua mão por ele vai cobrar. No dia final. O que tu fizeste com meus talentos? O que tu fizeste com meus dons? Eu te dei
O dom da palavra te dei, o dom da profecia te dei, o dom da ciência, te dei vários dons. E você não granjeou nada. Você não granjeou uma alma. Você não ensinou uma pessoa. Você não orientou, você não fez nada com os dons que eu te dei. Deus está falando com alguém aqui. Eu ia pregar em outra palavra, irmãos. Olha, eu cheguei aqui com outra palavra em mente eu estava muito querendo falar sobre aquele assunto, porque é muito interessante o assunto a qual, aleluia, até mesmo dei uma estudada, né, nesse assunto, e é muito interessante esse assunto. Mas quando eu chego aqui, que eu faço uma oração, Deus me coloca essa palavra. Então, a palavra de Deus diz aqui, que, aleluia, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E os que não, porque não recebeste o espírito de escravidão para estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Então, o Filho de Deus é aquele que se arrepende todos os dias. Todos os dias. Ele se preocupa. Essa pessoa que é filho de Deus, ele tem uma preocupação com a sua alma. Ele tem uma preocupação porque ele sabe que o seu Senhor vai voltar. Ele sabe dentro dele, ela sabe dentro dela que o seu Senhor vai voltar. Jesus vai voltar. E ele vai pedir: o que tu fizesse? Eu te dei 50 anos de vida. Eu te dei 60, 70, 80, 90 anos de vida. E o que você fez com esse tempo de vida que eu te dei? O que você fez de bom? Para o semelhante? Para o próximo? O que você plantou durante todos esses anos que eu te dei de vida? É profundo esta palavra, irmãos. O Espírito de Deus está ministrando. Quanto mais é dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais tempo eu viver na terra, mais me será cobrado. Porque Deus, ele dá 40, 50, 70, 60, 65, enfim, para cada um ele dá um tempo de vida. Muitas vezes as pessoas pegam esse tempo de vida e desperdiça. Na bebida, no jogo, na prostituição, nas coisas erradas. Eu não tô aí com nada, leva tudo de qualquer jeito, a vida é para ser vivida, então vamos viver aí da pior forma possível, né? E a pior forma possível é essa. Tá plantando durante toda a vida. Tá plantando. Daí a pessoa naquele último dia vai chegar na presença de Deus e Deus vai perguntar aí, ô José, você viveu 80 anos e o que tu fez de bom lá na terra? O que tu fizesse de bom, José, lá na terra, me diga. Eu te dei 80 anos. Ah, será que o José vai falar, né? O que será? Ei, Maria, eu te dei 95 anos de vida. Eu te dei 75. E aí, Maria, o que você tem para me apresentar?
Irmãos, muitos, na vinda de Cristo, no juízo final, terão uma tremenda surpresa. Serão surpreendidos, muitos serão surpreendidos, porque as ovelhas vai ser separada de um lado e os bodes de outro. Então, irmãos, o Filho de Deus, ele se arrepende, ainda que erra, ainda que peca, porque a Bíblia diz que todos foram encerrados debaixo do pecado. Todos. Então, não tem essa de fulano dizer, pegar uma pedra e jogar. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Porque todos foram encerrados debaixo do pecado. Todos. Agora, tem aqueles que pecam e se arrependem. Pede perdão, se humilha para Deus. E tem aqueles que pecam e não se arrepende e continua pecando, sem ter arrependimento nenhum. Então eu volto a falar sobre as denominações que dentro da igreja, dentro de muitos templos por aí, tem inúmeras pessoas que foram batizadas nas águas, mas que não se arrependeram. Não houve arrependimento, não houve um arrependimento de alma. O arrependimento, meus irmãos, é abandono, é renúncia. Quando a gente se arrepende de alguma coisa, a gente abomina aquilo, a gente não quer nem ver mais aquilo. Quem bebia não quer mais beber, sente nojo da bebida. Então, isso é prova de que a pessoa se arrependeu. Então, muitos pastores, muitas religiões por aí batizam as pessoas sem estarem arrependidas. Os passarinhos começaram a cantar. Eita glória! Bem pequenininhos passarinhos, irmãos, mas canta que é uma beleza. Então, não tem arrependimento. O batismo é para confissão, para arrependimento. A pessoa está confessando, eu vou descer as águas, vou me batizar, porque eu não quero mais esta vida para mim. Ele está decidido, ela está decidida a não voltar mais para trás. Então, essa pessoa se arrependeu verdadeiramente. Mas quem não se arrepende, não demora muito, começa a fazer tudo de novo. Então, meus irmãos, ou seja, batismo nas águas sem arrependimento não salva. A pessoa que vai, eu vou deixar isso bem claro, a pessoa que vai batizar nas águas, ela tem que se arrepender para depois batizar. Porque o batismo, ele é diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por imersão. Imersão nas águas. Então, quando a pessoa batiza nas águas, mas não está arrependida dos seus pecados, aí a pessoa que está batizando, ela confessa com a boca lá: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então, se aquele momento eu vos batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas a pessoa mesmo que está sendo batizada não se arrependeu, então aquela pessoa, ela está trazendo uma complicação muito grande para a sua vida, porque ela está confessando uma coisa que não é. Então ele diz assim: eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois imerge a cabeça da pessoa na água. Mas só que a pessoa que está sendo batizada, ela não se arrependeu. Ela não está arrependida. Irmãos, o batismo, ele é muito sério.
O batismo nas águas é para arrependimento dos pecados. É uma confissão de abandonar, de a partir dali não cometer mais aqueles pecados, aqueles erros, aquelas coisas que fazia antes. Então isso é muito sério, gente. Quantas pessoas foram batizadas, perturbadas? O demônio estava na vida da pessoa, mas a pessoa foi lá por emoção, por, quem sabe, convites, sabe? E leva assim as coisas de Deus de qualquer jeito. Não presta atenção na responsabilidade e na seriedade que tem a palavra de Deus. A pessoa leva de qualquer jeito, para agradar este, para agradar aquele, ou para fazer sei lá o quê. Gente, as coisas de Deus é muito séria. A pessoa batiza ainda com espíritos malignos na vida dele, na vida dela, perturbado, ainda com macumba, ainda se batiza enfeitiçado. Não está errado. Primeiro a pessoa tem que ser liberto desses espíritos, porque o batismo só vai selar a libertação. É uma confirmação, é uma confissão de libertação. Eu vou me batizar porque aí Deus vai me libertar do cigarro. Eu vou me batizar que aí Deus vai me libertar da bebida. Não é assim, gente. Não faça isso. Porque você não pode batizar em pecado. O arrependimento tem que acontecer primeiro dentro de você. O arrependimento tem que acontecer primeiro dentro da pessoa. Então, quando a pessoa se arrepende, aí então ele está pronto para batizar, ela está pronta para batizar. Porque ela sabe que ela não vai mais voltar para aquela vida que ela vivia antes. Ela não quer mais. Irmãos, arrependimento é renúncia. É renunciar à velha vida, às velhas práticas. Precisamos renunciar às velhas práticas e não querer mais. Aí então batizar. E depois de batizado, depois que a pessoa está consciente do que está fazendo, aí vem o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo. Deus não batiza com o Espírito Santo uma pessoa que não foi arrependida. Deus não pode batizar com o Espírito Santo, com o seu Espírito Santo, uma pessoa que não teve arrependimento. Não tem como. Então, é uma coisa alinhada à outra. Primeiro, o arrependimento. Ou seja, primeiro se entrega para Cristo. Decida servir a Deus. Se arrependa. Peça perdão para Deus, se humilha para Deus. Peça perdão para Deus de coração. Depois que você sente arrependimento de tudo, a sua velha vida, aí então, depois de um tempo, depois vem o batismo nas águas. Depois de mais um tempo, o batismo com o Espírito Santo. E depois, com mais um tempo, a variedade de línguas. Deus ele pode te agraciar com dons, variedade de línguas. Com mais um tempo, Ele te levanta num ministério, Ele te preparou, Ele te colocou. Ou seja, você foi preparado para Ele te colocar diante de pessoas para você orar, para você ensinar, para você ajudar na vida espiritual. É assim, irmãos, é degrau por degrau. Degrau por degrau. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu querer
me entregar para Jesus Cristo hoje, aceitar Jesus Cristo hoje, semana que vem eu já batizo nas águas, daí 20 dias eu já quero receber o batismo com o Espírito Santo, daí um mês eu já quero... Calma, ei, não é assim. Não, 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 não. Não é assim, não. Não é assim. Essas pessoas, essas igrejas que pulam muito rápido o processo, pula muito rápido as etapas, olha, a queda é grande, porque quando chega lá em cima, quanto mais se afoba para subir, mais a queda é grande quando cair. A vida espiritual, igreja do Senhor, a vida espiritual do ser humano é degradante. Você vai subir um degrau de cada vez. Um degrau de cada vez. Não é subir rápido assim e já está lá no topo. Irmãos, as pessoas que fazem isso, elas caem muito rápido na vida espiritual. Ela não tem firmeza. Ela não andou, ela correu. E a vida espiritual, como já falamos em vídeos anteriores, a vida espiritual é uma corrida, mas é uma corrida diferente dessas corridas que a gente vê por aí. É uma marcha. Não tem um hino que fala: marchai, soldados de Cristo? Quem está marchando não está correndo. Marchai, soldados de Cristo. É uma marcha. É marchando sempre, 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 sempre. E ali, ó, confiando, trabalhando, sabe? E ali, até chegar lá. Não é correndo, não é fazendo curso para ser pastor, para ser missionária, não é estudando, querendo assim muito rápido as coisas, subir muito rápido, porque essas coisas não funcionam. Não funcionam. Ela cai rápido, vai cair muito rápido. Não adianta, irmãos, com Deus é assim. Com Deus é assim. É passo a passo. É igual quando o pedreiro vai fazer uma casa. Ele começa por onde? Ele começa pelo telhado. O pedreiro começa a casa fazendo o primeiro telhado e vai descendo? Não. Uma casa boa, bem firmada na rocha, ela começa do alicerce. Irmãos, é que muitas pessoas... Tem muitas pessoas que não querem aceitar. Não quer aceitar que é assim. Deus fez o mundo, meus irmãos, em 7 dias. Ele não fez num dia só. Foi uma coisa de cada vez. Não foi assim, estalou o dedo e o mundo estava pronto. Não. Foi 7 dias para ele terminar o mundo. E olha que ele trabalhou, hein? Foi 7 dias, mas como para Deus, 1000 anos é como um dia. E um dia como 1000 anos, então vou falar para você, demorou, hein? 7 dias para Deus, demorou. Demorou. Ele levou muito tempo. 7 dias para Deus é como milhões de anos. Se um dia para Deus, já viu essa palavra? Um dia para Deus é como 1000 anos. Um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. É mistério. Então, não adianta querer pular as etapas. Não adianta. Não adianta querer pular as etapas, não adianta querer pular o processo, porque é uma formação. É igual quando a mulher tá gestante. Ela não fica grávida hoje e a criança já nasce amanhã. Isso não existe. Ela vai aguardar ali 9 meses para a criança nascer. Meses após mês. Cada mês que a mulher está grávida, Deus está colocando ali algo na vida da criança. Está formando o bracinho. Mês que vem ele forma o coração. Depois ele forma
a cabeça, a mente, o cérebro, os dedos, as mãos, os pés, a garganta, os ouvidos, a boca e assim por diante. Não tem essa de engravidou hoje o filho e o filho nascer amanhã. Eu estou falando uma parábola aqui, irmãos, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? É assim, irmãos, a vida espiritual é assim. A vida espiritual é assim. E tem aquilo ainda. Se você começa bem na sua vida espiritual, tá indo muito bem, e no meio do caminho você se estafa, fica cansado, não quero mais isso para mim, não quero mais saber, joga tudo para cima e volta para trás. Pronto, aí tem que começar tudo outra vez. É pior ainda. Tem que começar tudo outra vez. Porque é como o oleiro faz. O oleiro, quando o vaso cai da sua mão, ele não pega uma pá e não varre aqueles cacos e coloca num saco e joga fora, não. Ele pega, junta os cacos do vaso. Aquele caiu, quebrou, né? Então ele junta aqueles cacos, começa a amassar tudo de novo e começa tudo de novo. O processo começa do começo. O oleiro faz assim. E nós somos como barro na mão do oleiro. Não pensa que você é cristal, é ouro, é de jasme, diamante na mão do oleiro, porque você não é não, meu querido, minha querida. Eu e você, nós somos barro na mão do oleiro. Se ele quiser quebrar para fazer um vaso novo, ele quebra. Pior que quebra, tá, irmãos? Olha, quebra, aí vem os ais, vem os ui, vem ai, vem ui, vem meu Deus, misericórdia, me socorre, Jesus, o que tá acontecendo, meu Deus, o que é isso? Mas isso não é possível. Vem tudo aí, vem toda essa lamentação aí. Pode ser que alguém aqui esteja na mão do oleiro. E dói, né, irmãos? Dói. Ficar na mão do oleiro dói, porque ele quebra para valer. Só que uma coisa eu digo, ele faz uma obra bem feita. Ele faz uma obra perfeita. Se hoje está doendo, Deus está falando com pessoas aqui em parábola. Deus está falando com muitas pessoas aqui em parábola. Deus me trouxe todas essas parábolas para falar porque Ele está falando com alguém. Para que você possa entender. Aleluia. Se você está na mão do oleiro, dá glória a Deus. Está em boas mãos. Está em boas mãos. Está em boas mãos. Se Ele está trabalhando na sua vida através dessa dor que você está sentindo, através dessa luta que você está atravessando, se é um preparamento de Deus, dói e tem lágrimas, mas fica tranquila. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Você está na mão do oleiro, você não está só. Você está na mão do oleiro, você não está só. Olha, irmãos, muitas vezes quando nós estamos no processo da preparação, tem vezes, eu passei muito por isso. Quando você está no processo da preparação para algo na sua vida espiritual, se Deus tem obra na sua vida de te usar futuramente, de te levantar, de fazer você um vaso na mão dele, muitas das vezes, nesse processo, entre uma revolta, entre uma raiva, entre uma indignação assim dentro da gente, entre uma raiva, assim, uma revolta. Isso faz parte do processo, você sabia?
essa revolta que você sente, essa raiva, essa vontade sabe, isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo, irmã. Faz parte do processo, irmão. Aguenta firme. Não é? Irmão, não adianta a gente querer esconder nosso propósito diante dele. Nós estamos na mão do oleiro. Nós estamos na mão do oleiro. O oleiro sabe. Muitas vezes você fica assim, a ponto de explodir, de mandar, vá pro inferno e me deixa em paz. Não é assim? Sai dos meus caminhos, vai pro inferno e me deixa em paz. Não é? Você está num processo. E não adianta querer esconder de Deus o que você sente. E Deus conhece. Dá uma raiva, dá um nervoso assim. Dá uma vontade de xingar, de falar umas palavras assim, bem merecidas para quem merece ouvir. Não é? É desse jeito. É processo isso daí, você sabia? Você sabia que você está num processo? Você está num processo, minha querida. Você está num processo, meu querido. Você está num processo de Jeová. Você está sendo assim, espremido. Espremida. Aí passa no fogo, passa na água, passa na moinha, passa, no vale da sombra da morte. Cai dentro do forno, fica lá assando. Irmãos, prova ardente. Daniel e seus 3 amigos foi jogado no fogo, no forno de fogo ardente, aquecido 7 vezes. Só que o que é mais interessante é que quando eles caem dentro do fogo, aparece o 4º homem da fornalha. Quando Nabucodonosor joga Daniel e seus amigos dentro do forno de fogo ardente aquecido 7 vezes, porque eles não adoraram a estátua de ouro, talvez lá fora Daniel e seus amigos não estavam vendo Jesus, não estavam vendo Deus, eles não estavam enxergando, porque a prova estava grande. Quando a gente está numa prova muito grande, a gente não vê, irmãos, a gente não vê o trabalhar de Deus, a gente não vê, a gente não enxerga o agir de Deus. Parece que a luta é tão grande que te tira toda a visão. Então Daniel e seus amigos não estavam vendo Deus, não estavam vendo Jesus em nada. O crente passa por isso. Você fica naquela luta, você não vê Jesus, você não vê Deus em nada. Em nada. É processo isso daí. Aí quando Nabucodonosor manda que os homens lancem eles na fornalha, ó o mistério, pega a visão aí, ó o mistério. Quando lançam eles dentro da fornalha, quando eles chegam lá dentro da fornalha, lá estava o 4º homem da fornalha. E quem é esse 4º homem? Jeová Jireh, o El Shaddai, o Adonai, o príncipe da paz, o grande eu sou. Aravassuri Kalamanturi Kalamassuri. O Deus que criou o céu e a terra. O Deus que usou Davi para derrotar Golias. Eita, que ele aparece dentro da fornalha. Quando eles é jogado lá, o homem da fornalha estava lá. Não estava lá fora, no palácio, mas estava dentro da fornalha. Deus manda de calavassuri canture vassuri alamanture calavassúria. Deus manda dizer para você que o Senhor está contigo dentro desta fornalha aquecida que você está vivendo.
Deus está com você dentro desta fornalha. Ele não vai deixar que o fogo te destrua. Ele não vai deixar a morte te destruir. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte. Deus fala contigo neste dia. Ralabassuri calamanturi calamai. Ora bassuri calavassuri. Deus vai se manifestar para você. A luta tá grande, a prova, o fogo tá grande, tá aquecido 7 vezes. Mas você vai ver um agir de Deus. Você vai ver um agir de Deus nessa fornalha. Você só não pode, irmão, olha aqui para mim. Olha para mim. Você só não pode desistir. Deus está te aprovando dentro desta fornalha. Deus está te aprovando, irmã, dentro desta fornalha. Você não pode voltar para trás. Você não pode olhar para trás como a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Não olhe para trás. Olhe para Cristo. Não olhe para os levantes, não olhe para as fofocas, não olhe para o disse-me-disse, não olhe para os apontes, para as calúnias, para as injúrias. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Ele está contigo em qualquer situação. No fogo, na água, no vale da sombra da morte. Deus está contigo. Então não olhe para trás. Olhe para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Tem pessoas aqui, me revela o Senhor. O Senhor me deu aqui agora. Tem pessoas aqui que está pensando em voltar para trás. Está completamente desanimado, desanimada, pensando em voltar para trás, deixar de servir a Deus. Não faça isso. Não olhe para trás, olhe para Jesus Cristo. Ele é o autor da tua fé. Se segura nele. Quando Pedro estava no barco com os discípulos, estava no barco, ele disse: Senhor, eu quero ir aí ter contigo. Até Jesus estava em cima das águas, no mar. Eu quero andar também, Pedro. Jesus disse assim: vem, Pedro, vem, ande sobre as águas. Pedro foi corajoso, muito corajoso. Então Pedro, ele começa a andar sobre as águas. Só que num dado momento em que Pedro estava andando sobre as águas para ir ao encontro de Jesus, ele olha para baixo. E quando ele olha para baixo, ele começou a afundar. Ele começa a afundar e ele começou a gritar: Mestre, socorre-me, eu estou afundando. Jesus disse para Pedro: Pedro, Pedro, por que tiraste os olhos de mim, Pedro? Não olhe para baixo, Pedro, olhe para mim. Enquanto ele estava olhando para Jesus, e ele estava andando sobre as águas. E ele era corajoso, ele queria fazer isso. Ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Meu querido, minha querida, não tire os olhos do Senhor Jesus. Não tire os seus olhos do Senhor Jesus. Porque é Ele que te sustenta. Não é nada mais nem mais ninguém. É Ele. Então, olhe para Ele. Olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Não se deixe se envolver com as conversas, com as coisas que você escuta, com as opiniões negativas, com as coisas negativas. Não se envolva, não deixe os seus ouvidos abertos para essas coisas. Feche os teus ouvidos para o mundo. E olhe para Jesus, olhe para o que o Senhor fala contigo. Lembre-se das promessas que Ele te fez. Amém? Deus abençoa.
e que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos no dia de hoje. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Deus abençoe, que você possa receber esta palavra no nome precioso de Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.